A gente vai conversar com a advogada, a doutora Suelen Colombo, e ela vai nos ajudar em relação aos contratos, aquilo que está no nosso dia a dia, as implicações de alguns contratos, né? A gente precisa entender coisas do tipo emprestar dinheiro para um amigo. Será que é um tipo de contrato? Precisa fazer ali documentado? Será que se eu fizer isso tem valor jurídico? Enfim, esse e outros detalhes que a gente vai aprender agora, inclusive em relação à documentação, na compra de um imóvel, você pode mandar sua dúvida porque a gente vai tirar todas elas agora. Doutora Suelen, seja bem-vinda. Obrigada por estar aqui com a gente, viu? Obrigada. Vamos lá, vamos conversar então. Você viu o bate-papo ali com o Rafael, né? Começando o negócio ainda novinho e depois foi aprendendo e foi fazendo, né? Com muitos desafios. Provavelmente, de forma informal, ele não teve desafio, mas a hora que a gente vem para a formalidade, a gente precisa lidar com contrato, sim, com contratação de funcionário, com demissão de funcionário, né? Na verdade, Cláudia, a gente pode entender que contrato a gente faz praticamente todos os dias, em todos os momentos. Você vai casar? É uma forma de contrato, não é? Você vai comprar um produto? É uma forma de contrato. Só que existe contratos e contratos. Existe um contrato até verbal e você sabe que ele pode ser válido? Ele pode. Só que eu não aconselho. Por quê? A partir do momento que você faz um contrato verbal e tem algum problema, isso pode acarretar numa dificuldade de você executar, de você cobrar. Então eu sempre aconselho assim, vai emprestar R$1.000, R$1.000 para sua vizinha? Formaliza. Porque R$1.000 é difícil de você ganhar. Aí você empresta para ajudar alguém e você acaba saindo prejudicado, você não recebe. Então vamos formalizar. Pegar sabe um papel, um guardanapo? Se você escrever ele no guardanapo, você já tem um título ali. Aquilo ali já pode ser... Até um guardanapo é válido? Até um guardanapo. Se você tiver uma prova ali que você fez, que você emprestou, que aquele negócio de fato aconteceu, pede ali pro vizinho, para quem tá ali, assine aqui como testemunha, 2 pessoas, sempre fica a dica. Pronto, você tem um título ali executivo praticamente. Então veja, só que a gente tem contratos e contratos. Tem contratos que eles precisam de uma forma mais solene, eles precisam de mais alguns elementos para ter uma validade, como por exemplo, a compra de uma casa. A compra de uma casa já não dá para você fazer só num guardanapo. Você precisa ter ali realmente um contrato e ir até o cartório e fazer o registro. Você só tem realmente aquele imóvel a partir do momento que ele está na matrícula, na escritura daquele imóvel. As outras coisas, desde que já não tenha alguma solenidade imposta pela lei, você tem essa possibilidade. Não é a melhor, óbvio, mas tem essa possibilidade sim. Perfeito. Quando a gente vai fazer um novo negócio, você falou de imóvel, por exemplo, comprar ou vender um imóvel, é importante ter um advogado para nos orientar? Olha, Cláudia, pela minha experiência, eu digo que é fundamental. Tem sempre pessoas que hoje, com a facilidade da internet, faz umas pesquisinhas, pega um modelo de contrato e fala, não, agora eu já sei o que eu vou fazer, vai lá e compra. Gente, não é assim. Você realmente incorre em riscos absurdos. Você já parou para pensar que você pode ali fazer um contrato bonitinho, até estar com aquele imóvel no seu nome, como eu falei, registrar, e de repente ser surpreendido com uma ação que você perdeu aquele imóvel, que aquele imóvel não é seu? Por quê? Porque acontece de pessoas que não são proprietárias, não têm legitimidade, vendem aquele imóvel, ou até é delas, só que ela está enfrentando o quê? Um processo judicial. Aquele imóvel, ele não está desimpedido, ele tem alguma coisa. E o advogado consegue entrar no sistema com o seu certificado e verificar se tem alguma ação ocorrendo. Então, assim, é muito dinheiro para você arriscar. Então, você tem que fazer toda aquela pesquisa de documentação, nos cartórios, em processos, analisar todas aquelas questões de documento para você realmente poder comprar. Porque depois que você transferiu aquele dinheiro, já fica complicado. Aí já é mais complicado, né? Aí é outra ação. E para vender também é a mesma coisa, né? Porque existe, por exemplo, de vender, não sei se você já pegou algum caso assim, vender, por exemplo, um apartamento e aí a pessoa está morando um tempo e de repente ela desiste e fala, não quero mais.
E não estava lá contratado, bonitinho, que foi vendido, etc? Isso, é muito complicado. Por quê? Vamos imaginar aí um contrato de aluguel, tá? Quando você quer vender um imóvel, vamos supor, eu tenho um imóvel alugado, eu quero vender, a minha obrigação perante a lei é informar o inquilino. Olha, eu quero vender, você quer comprar? E eu dou um prazo ali para ele de 30 a 60 dias. Se ele não me responder positivo, é porque ele não quer. Então ele está dizendo o que para mim? Você pode oferecer para outra pessoa. Só que o que acontece? Eu posso vender o imóvel para uma terceira pessoa que não está envolvida nessa relação. E essa terceira pessoa pode falar, não, agora desocupa o imóvel. Aí você vai me perguntar, mas pode, Suelen, ela tinha um contrato. Aí que tá o pulo do gato, é aí que a gente precisa ver com um advogado de confiança essas transações. Porque se ele comprou, o seu contrato que você tinha era comigo e não com ele. Ele não faz parte desse contrato que eu fiz com você. Então, a partir do momento que você se negou a comprar e ele comprou, ele pode muito bem falar assim, olha, você tem tantos dias para sair do imóvel, porque eu vou precisar, comprou por um investimento ou por qualquer motivo. Então, são detalhes, são coisas que a pessoa que não trabalha com isso no dia a dia, ela não vai se atentar. E aí, ela vai falar, poxa, eu vou me prejudicar, eu vou ter que fazer uma mudança agora, eu não estava preparada para isso. Sim, a não ser que esse contrato, essa cláusula, seja impedida no cartório também, que você pode colocar. Então, você percebe que tem saídas. A gente tem problemas, mas tem saídas. Só que para conhecer todas essas saídas, a gente precisa ter alguém que entenda principalmente de contratos. Quer ver um outro exemplo, Cláudia, que eu acho que pode ajudar muita gente aí? Eu tenho um jet ski. Vou vender para o meu vizinho, ele é super de confiança, só que ele quer me pagar em 5, 6 parcelas, porque é um valorzinho ali mais significativo. Como que eu posso garantir? Não, faça um contrato só e vende? Não aconselharia isso. Eu aconselharia, além do contrato, você colocar uma cláusula que se chama domínio, tá? É você registrar ali o domínio. Com essa cláusula, e você indo no cartório e averbando esse contrato lá, você consegue fazer o quê? Esse jet ski, ele continua sendo seu até o pagamento da última parcela. Se esse vizinho quiser vender esse jet ski para outra pessoa, você pode cobrar. Se não tiver isso em cartório, aí você já não vai poder, você vai perder dinheiro. Então veja, a gente tem problemas decorrentes de contrato? Tem, porque ser humano tem sempre problema, acontece sempre alguma coisa que foge à regra, mas também tem algumas soluções jurídicas. Por isso que é sempre interessante você procurar um profissional que entenda do assunto. Perfeito. Como a gente falou um pouquinho de empreendedorismo, em empreendedorismo, eu penso que na hora de alugar um imóvel comercial, algumas coisas também podem dar errado, né? Se não tiver esse conhecimento que você está falando. Sim. O que é bem comum? Olha, é muito comum a pessoa alugar, a empresa aluga, não consegue pagar e tenta sublocar algumas áreas. Às vezes é um lugar maior, ela aluga subloca uma sala, tem que ver se tem autorização, você tem que ver se esse ponto já não é concorrido. Tem outras coisas também que você precisa analisar. Se é a pessoa vai abrir naquele lugar o mesmo negócio que funcionava anteriormente, é bom você também se precaver, porque às vezes a pessoa vai processar outra empresa, como você está no mesmo ramo, ela acha que você é a empresa anterior. E tem muito isso. Vem até processos trabalhistas e outras questões. Então, veja, é sempre interessante você fazer uma avaliação da documentação do local, para ver se ele realmente é daquela pessoa, se ela pode alugar aquele imóvel. O que você quer, aquele contrato, a finalidade daquele contrato e colocar as cláusulas, né? Por exemplo, eu preciso ficar aqui por tanto tempo, porque eu preciso vender isso, entregar, que é perto de tal lugar, e eu preciso estar aqui, eu não posso investir dinheiro aqui em material, em cartão e um monte de coisa e depois ter que mudar. A gente tem que tentar assegurar tudo isso dentro do contrato e há saídas para tudo. A depender do que você pretende, a gente vai elaborar aquele contrato para te assegurar. Lógico que sempre de forma justa, né?
Perfeito. Tenho muitos telespectadores, muitas senhoras e senhores que têm imóveis antigos e que estão alugados e que o inquilino não quer sair. E a gente hoje falou um pouquinho de manipulação e aí às vezes manipula, e às vezes faz aquela chantagem, né? E quem alugou se sente refém. Que tipo de contrato vai proteger esse proprietário? Então, é realmente o contrato de locação que tem que ser bem feito, tá? A gente tem que pensar o seguinte, você quer alugar por quanto tempo? Se a gente está falando de um aluguel residencial, a gente tem umas regras. Se a gente está falando de aluguel comercial, essas regras também são um pouco mais diferentes. Então, a gente precisa entender qual imóvel, qual tipo de imóvel a gente está falando, qual tipo de locação que a gente está falando. E existe sim maneiras de você se proteger e também não demorar para tomar algumas medidas. Se a pessoa realmente não está pagando aluguel, você já pode acionar. Lógico, você manda uma notificação extrajudicial, faz aqueles comunicados, não resolvendo, você já tem que partir para a justiça. Porque, infelizmente, Cláudia, eu preciso confessar para você que a justiça, ela é um pouco lenta, né? A gente tem inúmeros processos, são discussões, às vezes, quase que intermináveis. Então, o quanto mais você amarrar o seu contrato para não ter que chegar na justiça, é melhor. Mas se tiver que ir, já vai logo, não demora, porque você vai perdendo tempo e perdendo dinheiro com tudo isso. Só para a gente terminar, doutora, tem algum lugar onde o nosso telespectador possa buscar informação para saber se aquele advogado que ele ouviu falar ou que indicaram para ele é de fato um advogado idôneo, um advogado sério? Olha, muito interessante essa pergunta, né? O que a gente tem é a possibilidade de consultar a própria OAB do seu estado, porque a OAB ela vai ter ali uma em cada estado, e tentar saber se aquele advogado responde algum processo, se ele está apto. Mas, em regra, a gente não consegue descobrir muito, a não ser no dia a dia, ou realmente ter um advogado por indicação, alguma forma que alguém fale, eu conheço, eu já fiz. Isso é importante, fato, né? Eu acho que isso é o que mais vale, para qualquer profissional. Muito bom, sempre de olho nos seus direitos, sempre de olho aí no que você vai fazer, no que você vai começar e fazer o contrato da forma mais clara e bem feita possível. Para isso, consulte sempre um especialista. Eu estou conversando com a doutora Suelen Colombo, que é advogada, e ela está no Instagram como Suelen Colombo, tudo juntinho, tá? Tá aí no vídeo? Já vai entrar, ó, Suelen Colombo, segue lá, deixa um recadinho para ela. E se quiser bater um papo, marcar para tirar alguma dúvida, é o 11 9 80 18 10 41. 11 9 80 18 10 41. Muito obrigada, doutora. Eu que agradeço. E até a próxima. Obrigada. Viu?